galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos estar trabalhando equação do segundo grau e discriminante, tá pessoal? Então conteúdo muito importante, conteúdo aí que vocês começam a ver no nono ano e vão ver também no ensino médio, tá? Então vamos lá, tem alguns exemplos e cada exemplo eu vou comentando algumas coisas sobre a equação do segundo grau, mas resumidamente, uma equação do segundo grau ela é composta nesse formato aqui, ó, ax ao quadrado, né? No caso, se a incógnita, a letra, né, que representa algum número for x, né, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Tá? O que isso quer dizer? Que uma equação do segundo grau ela tem que ser sempre igualada a zero e ela vai obter ali coeficientes, né? Quais são esses coeficientes? Coeficientes A, B e C, que são letras que representam números numa equação do segundo grau, forante a incógnita que sempre vem, né? Nesse caso aqui, coloquei como sendo x, né? E ela é do segundo grau, por quê? Você vai olhar as incógnitas, incógnita x, você tem uma incógnita x com uma potência 2, né? Por isso, a potência 2 ela é a maior de todas, né? Porque eu tenho aqui um x, mas a potência dele não aparece, então é 1. Então, a potência 2 é a maior de todas, por isso que é uma equação de segundo grau, tá? Então, vamos lá resolver algumas questões. Primeira, nas equações abaixo, determine os coeficientes A, B e C e o valor do discriminante. Então, vamos lá. Tem aqui a letra A, que é 2x ao quadrado menos 8x mais 4 é igual a zero. Então, já está igualado a igual a zero, então fica muito fácil. Só descobrir os coeficientes primeiro. Os coeficientes A, B e C, ele vem determinado no contexto da equação. Vocês podem observar que a equação sempre ela tem que vir em ordem, né? Em ordem aqui, que é a incógnita, que é x ao quadrado, depois um x e depois o valor sem a letra, né? Que nesse caso, esse primeiro número, que é o coeficiente A, ele é chamado de coeficiente linear, o segundo, coeficiente angular, e o último é chamado de termo independente, que é aquele número que não depende de letra nenhuma, que não é acompanhado de letra nenhuma. Beleza. Quem que é o A? O A é o valor que acompanha o x ao quadrado, que nesse caso aqui é 2. Quem é o B? É o número que acompanha o x, que é 8, só que ele é negativo, então menos 8. O sinal de menos ele sempre vem também. E a letra C é o termo independente, aquele número que não tem letra, que nesse caso é o 4. Beleza, determinei os coeficientes. Falta determinar o delta, que é chamado de discriminante. Como eu realizo a descoberta desse valor? Eu vou utilizar uma fórmula. Essa fórmula, né, é o início da resolução da equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau ela é dividida em duas partes. Uma é a discriminante, tá? E essa discriminante que nós vamos resolver agora. Nós vamos resolver só ela. Discriminante, a fórmula dela é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza. Quem que são essas letras aqui nessa fórmula? Essas letras são os coeficientes que acabamos de ver, né? Então, quem é b ao quadrado? É o menos 8. Então, menos 8 ao quadrado. Por ser negativo, eu coloco entre parênteses. Menos 4 vezes a, que é 2, vezes o c, que é 4, tá? Aí agora só resolve. Delta é igual. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos com menos, mais 8 vezes 8, 64. Beleza? Agora eu vou resolver essa parte aqui dessa multiplicação, tá? Então a ordem de resolver é primeira potência, a multiplicação e por fim essa operação que eu tenho aqui. De mais ou pode ser de menos em determinados casos. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4, 32. Menos com mais, menos com mais, menos. Então, aqui continua negativo, beleza? Finalizando a minha conta, 64 menos 32 é 32. Então, meu delta, 32. Beleza? Descobri tudo que eu precisava e eu finalizei essa questão. Vamos para a letra B. Vamos lá. Coeficiente A, mas antes, peraí, né? Antes um pouco aqui eu tenho que observar qual que é a minha equação. Menos x ao quadrado mais 6x é igual a 9. Não está exposta igual à anterior, que é igualada a zero. Ela tem que ser igualada a zero.
Tá? Então, o que eu tenho que fazer para igualar a zero? Eu tenho que tirar esse 9 do segundo membro e passar para o primeiro membro. Como ela vai ficar? Menos x ao quadrado mais 6x. 9 está positivo, passa negativo. Então, menos 9 é igual a zero. Agora sim, ela está ok. Eu vou descobrir os coeficientes A, B e C. O A é o número que está acompanhado do x, que nesse caso não aparece nada. Quando não aparece, é 1. E ele é negativo, tá, pessoal? Então, não se esqueça, quando ele é negativo, de colocar o sinal negativo. Letra B, coeficiente B é 6 e coeficiente C é aquele número independente, que é o menos 9. Agora, vamos calcular o delta, que é a discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. B ao quadrado, quem é B? 6, então 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 9. Muita atenção, porque é valor negativo, então coloca entre parênteses. Delta é igual. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Agora eu vou fazer o jogo de sinal desses valores que eu vou multiplicar. Menos com menos, mais com menos, menos. Meu resultado é negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Delta é igual. 36 menos 36 é zero. Então, aqui meu delta é zero. Beleza, fechei. Letra C. Observo que ela não está igualada a zero, então eu tenho que pegar esses valores que estão no segundo membro, passar para o primeiro membro. Repetindo o primeiro. X ao quadrado, né? Eu tenho aqui um 3x positivo, passa para o primeiro membro, ele vai passar negativo, menos 3x, né? Então eu pego aqui o 3x, passo para cá, depois vou passar o 4 também. O 4 ele é positivo, ele vai passar negativo, menos 4 é igual a zero. Agora é só achar os coeficientes, A, B e C. Quem é o A? É 1. X ao quadrado não tem nada, não tem sinal negativo, então é 1. O B, coeficiente B, é menos 3 e o coeficiente C é aquele último valor, que é 4. Então, pessoal, quando você coloca em ordem, mesmo que tiver bagunçado, por exemplo, se eu tivesse o menos 3 aqui no final e o 4 no início, é bom vocês colocarem em ordem, né? Vem x ao quadrado, depois vem x, depois vem aquele valor sem a letra, porque quando você vai colocar os coeficientes, fica mais fácil, tá? Então, muito importante fazer isso inicialmente. E aí, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula é muito fácil de decorar, tá, pessoal? Então, é bom decorar ela. B ao quadrado é o quê? O menos 3 ao quadrado. Então, menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Menos 4. Beleza? Delta é igual. 3 ao quadrado negativo, né? Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, meu resultado fica positivo agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 9 mais 16, que é 25. E aqui eu finalizo a minha discriminante, a questão 1, né? Que eu já identifiquei os coeficientes e a discriminante. Muita atenção com essas discriminantes, pessoal, que eu já vou falar desde agora. Ela pode vir positiva, pode vir zerada e pode vir negativa, tá? Nós vamos ver nas próximas aulas como você vai se comportar através de cada um desses resultados, tá? Questão 2. Determine o valor de m para que a equação na incógnita x seja do segundo grau. E aqui, pessoal, quando eu falei sobre essa parte aqui, que é a forma escrita de uma equação do segundo grau, ela tem seus coeficientes, o A, B e o C. Só que pode vir completa, chamada de equação do segundo grau completa ou incompleta. Nesses casos que eu tive aqui, elas são consideradas completas. Por quê? Eu tenho valores para A, B e C. Tenho também as incompletas. Um exemplo de uma incompleta seria aqui x ao quadrado mais 3x igual a zero. O que está faltando aqui? Está faltando o coeficiente C. Então, aqui já ela é considerada uma equação incompleta. Por quê?
Quando a letra C não aparece, o C é zero. Tem outro exemplo, x² mais 19 é igual a zero. Nesse caso aqui, o que está faltando? Está faltando o coeficiente b, porque eu não tenho um número que acompanha somente o x, tá? Então está faltando o coeficiente b. O que isso quer dizer? O b e o c, eles podem faltar na equação do segundo grau, elas podem vir zeradas. O que não pode acontecer é do a vir zerado. O a nunca pode ser zero, porque aí não se trata de uma equação de segundo grau, ok? Então aqui o que acontece? Ele quer que determine um valor para m para que as equações sejam do segundo grau. Então essa parte aqui, ela não pode ser o quê? Zero. Então ela tem que ser diferente de zero. Então eu vou resolver essa questão aqui como uma equação. Olha para vocês verem tanto que é fácil. Eu repito essa parte, né, que corresponde ao a. Eu repito ela, m mais 4, e ela tem que ser diferente de zero. E aí eu resolvo como uma equação normal, tá? Esse sinal de diferente aqui é mesmo que se fosse uma equação. Então, a letra m que eu quero descobrir, ela fica no primeiro membro, eu vou pegar o 4 positivo e vou passar para o segundo membro. Então, diferente de, se o 4 aqui é positivo, ele passa negativo, menos 4. O que isso quer dizer na resposta? Quer dizer que o m tem que ser diferente de menos 4. Porque se aqui for menos 4 mais 4 é zero. Aí não é uma equação de segundo grau. Mas se for 3 negativo, professor, 3 negativo, pensa, menos 3 mais 4 é 1. Então, o x tem um coeficiente a como 1. Então, isso é válido. O que eu quero dizer aqui para vocês é que eu tenho que descobrir a letra m. E ela tem que ser diferente de menos 4. Ela pode ser qualquer outro número, menos o menos 4, porque aí a equação não é do segundo grau. Agora a letra b, né? Aqui foi a letra a, letra b, eu pego o que representa o coeficiente a, né, que é daqui até aqui, que é o coeficiente a, igual aqui. Eu pego ele, 3m menos 5, e coloco ele diferente de zero. Por quê? Ele tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Então aqui eu resolvo, como uma equação do primeiro grau normal. 3m é diferente de 5 aqui é negativo, passou para o outro lado, passa positivo. O 3 está multiplicando m, ele vai passar dividindo, 5 dividido por 3. E aqui eu finalizo. Você vê tanto que é tranquilo essa questão. Isso aqui quer dizer o quê como resposta? Que o m ele tem que ser diferente de 5 terços. Ele pode ser qualquer outro valor, menos 5 terços. Porque se for 5 terços, substituir o m aqui por 5 terços, toda essa conta aqui, ela vai dar o a como zero. E aí não é uma equação do segundo grau. Porque se o a for zero, esse x ao quadrado aqui se transforma em zero também. Porque vocês sabem que todo número multiplicado por zero é zero. Questão 3. Sabemos que a raiz de uma equação é o valor que, atribuído a x, satisfaça a igualdade. O que isso quer dizer? Raiz, professor. O que é raiz? Raiz é o resultado de uma equação do segundo grau. E aí nós vamos aprender um pouco mais para frente nas aulas, mas você já fica consciente disso, que quando você descobre as raízes, você, por exemplo, vamos supor que essa equação aqui, a raiz dela é 2. Então você substitui o x por 2, toda essa parte aqui vai ficar igual a essa, que se aqui é zero, quando você substitui 2 aqui, tudo isso vai ficar igual a zero, ok? É isso. Isso que é a raiz de uma equação, é a solução daquela equação, tá? Em caso particular, se a soma dos coeficientes a, b e c da equação do segundo grau for zero, então o 1 é uma das suas raízes, x' é igual a 1. E a outra raiz é dada por x duas linhas, que é igual a c dividido por a. Verifique se 1 e as raízes da equação abaixo, em caso afirmativo, determine a outra raiz. Beleza. O que eu tenho que fazer primeiro aqui, pessoal? Eu tenho que pegar os coeficientes e somar eles. Se der zero, o x1, que é o primeiro resultado da equação, é 1, e o segundo resultado da equação, que é o x2, x duas linhas,
É C dividido por A. Esse conteúdo, pessoal, x1, x2, nós já vimos em aulas preparativas para o simulado, só que nós vamos trabalhar também na semana que vem, tá? Mas a equação do segundo grau, ela tem a possibilidade de ter dois resultados. E é representado por x1 ou x', x2 ou x2', tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui para responder essas questões? Basta pegar os coeficientes e somar. Se der zero, e aí nós vamos partir para a próxima etapa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é 2, né? O A é 2, menos o B, que é 20, mais o C, que é 18, né? Então, já vimos quem são os coeficientes. Aqui ficou fácil. Aqui agora eu vou resolver. 2, aqui é positivo também, né? Então, vamos juntar os positivos, ficou mais fácil. 2 mais 18 é 20. 20 menos 20 é igual a zero. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que o x1 vai ser igual a 1, porque a soma dos coeficientes deu resultado zero, e o x2, que é o segundo resultado para essa equação, o x2 ele vai ser o quê? O C dividido por A. Quem é o C? C é 18. Então, é 18 dividido pelo A. Quem que é o A? O A é 2. Tá? Então, aqui, resumindo, né, posso simplificar isso aqui. 18 dividido por 2 é 9. Então, o primeiro resultado para a solução dessa equação é o x1, que é 1, e o x2, que é 9. Essa equação ela tem dois resultados. Se eu substituir o x daqui por 1, tudo isso aqui vai zerar. E se eu substituir por 9, tudo isso aqui também vai zerar. Tá bom? Próxima questão, letra B. Menos x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, o menos 5 é o A, mais 12x mais 12 é o B, menos 7, tá? Então, vou pegar só os negativos aqui, ó. Menos 5, menos 7, menos 12, mais 12 é igual a zero. Então, assumi o valor de zero, e o meu x1 é 1, e o x2, né? E o x2 vai ser o quê? Vai ser o C dividido pelo A. Quem que é o C? O C é 7 negativo. Então, menos 7 dividido pelo A, que é menos 5. Menos 5. Tá? Resultado disso aqui, pessoal, como não tem como dividir esses dois valores, eu faço só o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, o meu resultado aqui, do x2, será 7 dividido por 5 positivo. Tá? Letra C, menos x ao quadrado. Então, o A é 1, negativo, menos 2, mais 3. Se eu pegar aqui os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, mais 3 é 0. Então, é 0. O meu x1 vai ser 1 e o x2 vai ser o quê? A letra C dividido pela letra A. Letra C é 3 dividido por A, que é menos 1. Então, aqui dividido por 1. E ele vai ser negativo, né? Por quê? O número 1, a letra A, ele é negativo. Então, ele fica negativo. Resolvendo isso aqui, fazendo o jogo de sinal, né? x2 é igual. Mais com menos, menos. 3 dividido por 1 é 3. E aí, eu finalizo aqui o x2. Agora, a última, letra D. Eu tenho aqui 10 menos 8 mais 15, que vai ser igual a... Vamos lá. Se eu tenho o 10 menos 8, sobra 2. 2 mais 15 é igual a 17. E aqui, pessoal, não é levado em consideração essa questão. Por quê? Tem que ser igual a zero. E deu 17. Então, o x1 não é resultado dessa questão. E aí, eu paro por aqui, tá bom? No mais é isso. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Agradecer a participação de vocês. Pedir para que curte aí, se gostou do vídeo. Dê aquele like, né? Se inscreva no nosso canal e deixar também os cuidados básicos aí por conta da pandemia, que é usar máscara, álcool em gel e distanciamento social. Até a próxima. 20.